Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Preciso contar pra vocês, eu acabei de começar a gravar esse vídeo em outro cômodo, que é a parede que vocês geralmente veem a azul do meu quarto. Mas a panela de pressão tava no fogo e eu não percebi. E aí eu falei dos livros, eu gravei essa introdução. E aí quando eu me liguei, eu tive que começar a gravar de novo. Então valorizem esse vídeo, já curti aqui só por esse trabalho que eu tive de ter que trocar de lugar. Enfim, no vídeo de hoje, a gente vai falar dos livros que eu li em abril e em maio. Eu troquei o estilo de leitura, então foi bem menos livros do que eu costumo ler. Eu tô lendo agora sobre desenvolvimento pessoal. Eu não excluí, gente, meu outro tipo de leitura que era geralmente sobre fantasia, eu não gosto muito de romance. Mas eu quis mudar um pouco e tá sendo muito legal. Eu tenho aprendido muitas coisas novas. E aí eu vou mostrar pra vocês primeiro, rapidamente, todos os livros que eu li nesse tempo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro foi O Príncipe. Ah, esqueci de falar. Meu propósito esse ano é terminar todos os livros que eu comecei e não terminei ano passado, era meu ano de vestibular, então eu comecei alguns livros e eu falava, nossa, chato. Era porque eu não tinha tempo, né? Eu vivia estudando. Mas agora eu tô com um pouquinho mais de tempo e tô me organizando melhor. Inclusive, eu dou dicas disso lá no meu Instagram. Eu mostro os livros que eu acabo de ler por lá. Então já me segue lá, emanuelecosta._o. Eu já ia falar o perfil errado. Enfim, eu li O Príncipe, terminei O Coração e a Mente de um Líder, O Homem Mais Feliz da História e O Milagre da Manhã. No momento eu estou lendo 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. É um livro muito bom, mas ele é denso e eu vou levar um pouco mais de tempo para acabar de ler ele. Então eu decidi gravar o vídeo de uma vez, antes que eu não gravasse, ou que juntasse mais um mês e ia ficar livre demais para falar. Enfim, gente, vamos começar. O primeiro que eu acabei foi O Príncipe. Foi um livro que eu comecei ano passado e eu achei ele muito surpreendente. Porque você chega no Príncipe e você fala, ai, filósofo, né? É do Nicolau Maquiavel. E você fica, ele vai ficar reflexivo e tudo mais. Mas não. Quando você começa a ler, você se depara com regras práticas de como se tornar uma referência, um líder. E é uma carta o livro é uma carta, né? Do Maquiavel pro príncipe, pro cara que ele quer que seja, né, o representante de um certo lugar, de um principado, que é como ele chama. E ele apresenta muitos exemplos, é um livro muito rico em exemplos históricos. Eu vou fazer história, então eu amei essa parte. É um livro muito rico em exemplos históricos e ele, tipo assim, ele te dá uma lista de coisas. Ó, você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Ele fala de como ser visto e ele tem muitas aplicações funcionais pro nosso dia a dia. Porque você vai falar assim, eu não quero ser princesa. Eu, pelo menos, não quero ser princesa do Brasil, né? Você fala, não quero ser princesa, quero ser príncipe de lugar nenhum, não quero ser rainha. Mas ele tem algumas coisas que a gente pode usar. Por exemplo, uma das coisas que eu marquei aqui, vamos abrir, ó. Eu uso as flags. Essas aqui eram pra determinar a quantidade de páginas que eu ia ler em cada dia. Peraí, eu acho que não tava dando pra ver daquele jeito. Assim. E aí tinha uma quantidade de páginas, que era o que faltava. Não deu certo, porque eu não tive disciplina pra ler as páginas. Mas eu acho que é um negócio que pode funcionar. Aqui. Essa é a primeira marcação que eu fiz, ó, ela tá em rosinha. Eu usei marca-texto. Sim, usei marca-texto e lápis pra fazer anotações. Eu acho que você tem que aproveitar tudo que você pode do livro. Então, se você tem a possibilidade de escrever, eu não gosto de escrever de caneta. Mas se você tem a possibilidade de escrever, escreva seus insights ali, porque às vezes a gente perde alguma ideia porque não anotou. Enfim, vou ler aqui o que eu marquei pra vocês. Todos veem o que você aparenta ser, poucos realmente sabem o que você é. Gente, ele tava falando aqui por um príncipe, mas isso vai muito além. Porque as pessoas não veem realmente quem você é. Você sabe quem você é, as outras pessoas não. E às vezes a gente fica muito esperando que as pessoas achem ou pensem da gente o que a gente pensa, sabe? Enfim, é um estalo. Outra parte foi, o povo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. Cara, isso tem aplicação até em vendas, porque quando você vai vender alguma coisa, a pessoa quer saber do resultado. Se ela foi indicada, é fruto de um resultado bom que alguém teve, e aí, pô, toda vez que você tem um bom resultado, você indica pro seu amigo, né? Enfim, é um livro que tem várias aplicações, acho que a gente devia ter menos preconceito com ele. Não é uma leitura tão difícil, eu achei até uma leitura simples de certo ponto de vista. A linguagem do Maquiavel não é tão complicada, apesar de os exemplos históricos você fica meio perdido, porque ele fala de uma época específica ali, que a gente não estuda muito quando se trata do colégio, então dá pra ficar meio perdido sim. O segundo livro é esse aqui, Coração e a Mente do Líder. É um pastor, ou um bispo, gente, eu ainda não descobri, mas eu acho que ele é pastor. É John C. Maxwell. E é um livro com dicas práticas também, mas ele cita muito a Bíblia.
e exemplos de pessoas que passaram pela vida dele, exemplos próprios, que você pode aprender com a experiência. Eu acho que a experiência é uma das melhores coisas quando você vai aprender alguma coisa nova, ou quando você vai passar por uma situação. Se alguém já passou por aquilo, a experiência da pessoa conta muito. Ela sabe como uma pessoa que passa por aquilo ali se sente. Enfim, aí tem um capítulo que inclusive eu descobri ser o primeiro, da primeira vez que eu gravei esse vídeo, que é... Pense nessas coisas. Eu tô tentando achar aqui, gente. Eu abri o prefácio, o sumário. Pense nessas coisas, ó. Tá dando pra ver. E aí, ele cita aqui um versículo, Filipenses 4:8. Aí eu vou ler pra vocês, porque é muito bom, todo mundo tem que ouvir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. E aí, você fica, nossa, Manu, mas eu não sou da igreja, eu não sou líder, pra que eu vou ler isso? As aplicações podem ser no dia a dia também. Nesse capítulo aqui, se eu não me engano, ele fala sobre você... O que você pensa, a capacidade que você acha que você tem é a que você vai conseguir realizar. E aí ele dá o exemplo de uma conferência de líderes em que um pastor, um líder, perguntou pra ele assim, você acha que eu posso liderar uma igreja com 500 pessoas? Ele falou, acho. Enfim, fez lá as considerações. E o outro perguntou, você acha que eu posso uma igreja com 3.000 pessoas? E ele falou, acho. E aí o primeiro que tinha falado 500 questionou, mas ué, você não acha que eu tenho capacidade de 3.000? E aí a conclusão é que ele chega, né, o ponto desse capítulo é que você tem a capacidade de fazer aquilo que você acredita que pode fazer. Se você acha que pode ter um canal no YouTube, eu tô aqui falando, né, gente? Você pode ter, se você acha que consegue ter uma rotina melhor, ser mais disciplinado, você consegue. Começa muito com o que você pensa, gente. A nossa mente influencia e muito. Enfim, livro muito bom. Pelas experiências. Eu acho que, assim, as experiências dele, o que ele conta de outras pessoas que elas passaram, são o ponto alto desse livro aqui. Aí, esse aqui eu ganhei de Natal. Eu comecei a ler ele em janeiro. Só que eu fui procrastinando, teve uma hora que eu parei e ele ficou de escanteio. Mas O Homem Mais Feliz da História, sei lá, quando você lê esse título assim, você não espera. É um romance, né? Romance, gente, é uma história longa e complexa. Não é um livro de amor. Aí é um romance romântico, enfim. É um romance onde o autor, o Augusto Cury, ele pega um personagem para poder descrever os códigos da felicidade embutidos no Sermão da Montanha. E aí você acompanha toda a trajetória desse personagem como palestrante em Israel. Não sei se eu tô no mesmo lugar que eu tava antes, mas o pessoal decidiu fazer barulho, aí eu tive que fechar as coisas, enfim. Você acompanha toda a trajetória do personagem como um palestrante e você vê, ele é um ateu que tá estudando Jesus como pessoa e ele estuda o Sermão da Montanha e disseca cada parte dentro da psicologia, pela visão da psicologia. É um livro muito bom, ele é pesado, eu achei ele denso, porque ele tem muitos termos da psicologia. É uma coisa pontual, mas pra mim pesou porque eu não conheço muito. Mas ele tem uma história, ele tá sendo perseguido, tem uma carta muito bonita no final, que ele tá sob ameaça, e aí ele escreve uma carta pra humanidade. Vale muito a pena a leitura, é um livro em que você aprende muitas coisas. Por exemplo, a mesa redonda do eu é algo que ele cita, onde você coloca o seu eu ali como ator da situação, ele não é um figurante. Você decide como você vai lidar com as situações. Tem muitas dicas práticas desse tipo pra você aprender a lidar com a sua própria mente. Eu achei isso muito bom. E eu gostei da história também. Gostei da forma como o Marco Polo foi colocado e de como as coisas se desenvolveram. Não vou contar pra vocês lerem. E O Milagre da Manhã. Gente, eu confesso que O Milagre da Manhã era uma coisa assim, eu falei, vou ler, né? Porque é desenvolvimento pessoal, é do meu interesse. Mas eu não botei muita fé nele, não. Mas é um livro muito bom. Porque, eu sei lá, acho que você tá muito batido isso de acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. E aí, quando você vai ler um livro como O Milagre da Manhã, que fala sobre acordar cedo, você já vai com uma expectativa lá embaixo. Mas, mais do que falar pra você acordar cedo, ele fala sobre criar a vida que você quer. Criar uma disciplina e pensar em você. Tem até a gente pode traçar aí um paralelo com O Homem Mais Feliz da História. A gente pode aí traçar um paralelo com O Homem Mais Feliz da História,
porque ele fala de você criar a vida que você quer. Aí isso aconteceria através do Milagre da Manhã, que são 6 passos. E são os salvadores da manhã. Na verdade, é na ordem. Savers é salvador, é o silêncio. Afirmações, você fala como você quer que seja seu dia, sua vida e repete aquilo todos os dias. Visualização, que aí você, por exemplo, eu acordei de manhã e aí eu quero que, nossa, hoje o dia vai ser incrível. Aí você se visualiza fazendo as suas tarefas, tendo uma visão de sucesso do dia. Às vezes a gente faz isso de forma negativa, né? Então, por que não fazer de forma positiva? Escrever, né? E leitura. São 6, gente, eu esqueci de algum. Exercício físico, era isso, exercício físico. E aí ele dá vários exemplos. O Milagre da Manhã original, que é o que o autor criou pra ele próprio, tem duração de 1 hora, e aí, se eu não me engano, são 10 minutos pra cada tarefa, como são 6, dá 1 hora certinho. Mas ele explica que você pode fazer em até 6 minutos. E aí seria 1 minuto pra cada tarefa, e que isso já mudaria seu dia. A proposta dele é que o hábito pode ser criado em 30 dias, desde que você tenha consciência de que vai ser difícil e esteja disposto a enfrentar os obstáculos. Assim, você não necessariamente precisa seguir a rotina do Milagre da Manhã, mas eu penso que acordar cedo e se obrigar a cumprir tarefas simples, relativamente falando, tão cedo, ajuda você a criar disciplina. E a disciplina a gente usa ela em todas as áreas da vida, então foi uma leitura muito boa. O último livro, que é o 12 Regras pra Vida, é um livro também de dicas práticas. Todos eles são muito práticos, né? Todos os livros que eu falei aqui, eu tinha comentado que tava mudando o estilo de leitura. E o 12 Regras pra Vida é literalmente regras pra você viver melhor. E até agora eu cheguei na segunda regra. A primeira é sobre você andar com os ombros pra trás, e o autor faz toda uma contextualização falando sobre a evolução das lagostas. Gente, eu sei que parece uma maluquice, mas é muito bom. Ele é o autor daquele livro sobre arquétipos, eu não lembro, mapas do significado. É um livro denso, ele passou anos estudando para escrever aquele livro. Ele é professor de uma universidade da Universidade de Toronto e psicólogo clínico. Então, assim, aquela coisa que eu falei da experiência, de que você pode aprender, muita experiência, muito estudo, tudo isso unido num livro com linguagem acessível. O outro não é acessível, é para estudiosos realmente. E ele meio que resume o primeiro livro nesse, porque ele estuda. No primeiro livro ele comenta sobre isso, no segundo. No primeiro livro, ele comenta sobre padrões sociais e como isso ajuda as sociedades a se organizarem. Nesse segundo, ele tá te ensinando a viver de acordo com esses padrões para que você tenha menos problemas. É basicamente isso. Foi um resumo muito enxugado, né? Porque eu ainda não li o livro. Eu li um resumo do livro no 12 Regras pra Vida. Mas tem sido uma leitura proveitosa. Eu tirei alguns insights disso. Ele fala sobre caos e ordem, aquela coisa do yin yang. E basicamente foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou. Se você já leu algum desses livros, ou me indica um livro aqui. Eu amo ler, então eu vou com certeza ouvir a sua indicação. Enfim, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.